Essa aí é por time. Explica o que você está falando aí, Simões. Ó, Sport e Juventude 100% já estão devidamente rebaixados. A partir daí, Simões. O que acontece? Olha só, o Santos aparece com 51,4, o Internacional com 40,8. Quais são as duas partidas finais? O Santos, ele joga com Juventude em Caxias e recebe o Cruzeiro na Vila. O Inter joga com São Paulo na Vila Belmiro, aliás, uma confusão, o jogo era na Vila, foi pro Morumbi e voltou para a Vila. E depois o Internacional recebe o Bragantino. Se a gente for pensar, o Santos tem mais vantagem que o Internacional. Mas o programa, ele não considera o fato de que o Cruzeiro deve ir à Vila Belmiro com um time reserva do reserva. É porque, para quem não sabe, esta análise matemática da UFMG... Isso é feito por computador, não é? E ela também considera nível de adversário, campanha. Isso, campanha. Né? E o Cruzeiro é o terceiro melhor visitante. O Cruzeiro tem uma ótima campanha como visitante, entendeu? Então, o que acontece? Ela considera essa ótima campanha do Cruzeiro como visitante e considera o Santos, o Internacional, mal como mandante, mas o Bragantino é péssimo visitante. O Cruzeiro é ótimo visitante. Então, isso que faz essa diferença. Então, assim, o número aí é exato, é matemática, né? Só que não existe programa que vá imaginar qual time o Leonardo Jardim vai botar em campo domingo. O programa consegue imaginar o desempenho do Cruzeiro como visitante nessa Série A. Mas o programa cabeça do Edu Panzi, eu acho que a chance do Ceará cair é maior que a do Santos. Explique. A tabela. Tabela é momento. O peso dos jogos, né? Tabela, momento. O Santos ele tem uma reta final com times que estão meio que largando ali, né? E o Ceará, ele vai jogar contra o Flamengo e o Palmeiras. É tudo bem que tem o Palmeiras na última rodada, né? E se o Flamengo já for campeão contra o Ceará, a última rodada do Palmeiras vai ser aquele fim de feira, Total. Né? Mas, assim, o jogo é onde? É em Fortaleza? É no Castelão. O Palmeiras jogou as 3 rodadas finais fora de casa. Cada inversão de tabela. O jogo é no Castelão, então acho que acaba que tem esse... Aí Pra mim, a mais real é essa aqui. Quer ver? Eu boto o outro print, que é rebaixamento por pontuação. O mais real pra mim é esse aí, ó. 41 pontos você cai, 42 pontos muito provavelmente você cai, 43 você tem 63% de chance de cair. A chance é muito grande, porque é acima dos 50. Muito grande. 60, é uma chance muito grande. Com 44 pontos nesse momento é bastante improvável que você seja rebaixado. É o que é considerado nesse momento. 45, então, é quase impossível que você seja rebaixado. E aí nós estamos falando de probabilidade, tá? Isso, porque o CSA caiu com 1%. É isso aí. E o Fluminense já salvou do rebaixamento com 1%. É isso aí. Existe chance, 2% é chance. O problema é assim, é uma combinação tão grande de resultados que provoca isso aí. Mas pode acontecer. Enquanto eu tiver 2% de chance de cair, eu tenho 98% de desespero. É isso aí. É isso aí que nós estamos falando. É porque é o seguinte, no caso do Atlético, por exemplo, o Atlético já tem 45 pontos, que nesse recorte aí da turma da matemática da UFMG, olha lá, 45 pontos tem o Atlético. Ele tem uma desvantagem para o Bragantino e para o Vasco, que também tem 45 pontos, no número de vitórias. 13 vitórias tem o Vasco e o Bragantino, 11 vitórias tem o Atlético. E aí, qual que é a parada pensando nos adversários que estão abaixo do Galo para superá-los? Para superá-lo nesse momento. Vamos pegar lá do Fortaleza, que é quem tem chance ainda. Para o Galo ser ultrapassado pelo Fortaleza, o Galo tem que fazer 0 e o Fortaleza tem que fazer 6 pontos. Em 6 pontos restantes no campeonato. Para o Inter, 17º, ultrapassar o Atlético, o Inter também tem que vencer os 2 jogos. Porque não é possível fazer 5 pontos em 2 jogos, né? Tem que fazer 6 pontos. Isso, não dá pra fazer 5. Ou faz 4 ou faz 6. Não faz 5. Então, se ele fizer 6, ele vai a 47. Por exemplo... Se o Inter fizer 4 pontos, ele perde no saldo pro Atlético. O saldo dele é muito ruim. Porque ele vai a 11 vitórias também. E o Inter, quer dizer, por exemplo, se ele perder pro São Paulo na Vila Belmiro, acabou. Ele só vai a 44. Não chega no Atlético. É isso, exatamente. O caso do Internacional. O Santos, a conta é a mesma, viu, Simões? A mesma coisa. Uma derrota... Tem que ganhar os 2 jogos. Para passar o Atlético, o Santos tem que vencer os 2 jogos. O mesmo se aplica ao Fortaleza, sendo que no caso do Fortaleza, como ele tem 10 vitórias também, se ele ganhar 2, ele ultrapassa o Atlético, mesmo que o Atlético empate 1. No caso... em vitórias. Exato. No caso do Vitória, Simões e Edu, o Vitória tem 3 pontos a menos que o Atlético. Então, o Vitória tem que fazer 4 pontos e o Atlético 0. Nessa conta de rodada final para o Vitória ultrapassar o Atlético, né? Isso, o Vitória tem que, para ultrapassar o Atlético, e o Vitória joga fora com o Bragantino, né? Se o Galo pontuar, o Vitória tem que vencer 2 jogos, né? Se o Galo fizer 1 ponto,
Vitória tem que vencer os 2 jogos. Isso, porque são 3 pontos que separam eles. Se o Atlético pontuou, ele abre 4, o Vitória precisa de 6. E é por isso que é considerado que a chance de cair com 45 é muito pequena, porque é muita coisa que tem que acontecer. E tem outro aspecto, né? Por exemplo, se o pessoal puder voltar lá à classificação, olha só, eu vou passar aqui os jogos que faltam para a turma que está abaixo do Atlético. Embora os que estão acima também interessem um pouquinho o Bragantino e o Vasco, sendo que o Vasco é um confronto direto, né? Atlético e Vasco jogam a última rodada, tá? O Ceará, ele vai jogar com o Flamengo fora e o Palmeiras em casa, como o Edu já falou. O Vitória, ele joga com o Bragantino lá em Bragança, e olha ali que o Bragantino tá mais ou menos na mesma do Atlético. Ele recebe o Vitória, tá? E joga contra o São Paulo no Barradão. O Santos, Juventude fora e Cruzeiro em casa. O Internacional, o São Paulo fora, o Bragantino em casa. O Fortaleza, o Corinthians em casa e o Botafogo fora. Botafogo naquela briga ali pela 5ª colocação com o Fluminense. Ainda não está definido. Para ter vaga direta na Copa Libertadores. O Fluminense joga com quem essa rodada? O Fluminense joga com o Grêmio amanhã lá em Porto Alegre. Porque a última rodada pode ir, se o Botafogo 1 ponto... Tá saindo ruim seu som, fala aqui. Alô, 1, 2. A última rodada, eu vou pegar daqui a pouco. O Fluminense pode ir para um time reserva, né? Para a última rodada, por causa da Copa do Brasil. Se ele chegar lá com 1 ponto a menos, o Botafogo pode ir para a última rodada tranquilo também. O que acontece é o seguinte, o Fluminense e o Botafogo, o Fluminense só não vai ter chance na última rodada de vaga direta, de 5ª colocação, caso ele perca para o Grêmio e o Botafogo vença o Cruzeiro. A única chance de o Fluminense não ter chance de ser 5º é ele perder para o Grêmio, continuar com 58, o Botafogo vencer o Cruzeiro e ia 62. Porque 3 pontos não são suficientes, porque o número de vitórias do Fluminense é superior ao Botafogo. Então essa é a única possibilidade de não ter essa chance. E ainda tem o Bahia, né? O Bahia ainda tem essa chance também, que ali são só 2 pontos que separam o Botafogo do Bahia. Então, quer dizer, olha só que situação que esses times enfrentam. O Fortaleza vai pegar o Botafogo, que só vai ter o 5º lugar garantido se ele vencer o Cruzeiro no Mineirão. Não existe outra possibilidade. E o Fluminense ainda precisa perder para o Grêmio lá em Porto Alegre, tá? O Vitória pega um Bragantino também ameaçado, porque se o Vitória vencer o Bragantino, vai aos mesmos 45 pontos do Bragantino. Na última rodada, o Vitória joga em casa. O Bragantino joga com o desesperado Inter no Beira-Rio. O Bragantino vai querer arriscar? Então vai jogar a vida, né? O Fortaleza, ele tem na última rodada o Botafogo, eu já falei. O Inter pega um São Paulo que briga pelo G8. E vai ter que para manter a 8ª colocação. Paulo, né? E vem de um 6-0. Então, cara, assim, claro, pode acontecer, é futebol, tudo pode acontecer. Mas é uma possibilidade muito remota. Agora, tem um aspecto interessante aí, ô Cirilo, nessa classificação, que o pessoal pode reparar. Tirando os times do G7, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo, Fluminense e Bahia, tá? Quem menos perdeu no campeonato foi o Atlético. Do 8º colocado São Paulo para baixo, quem menos perdeu foi o Atlético. Tem 13 derrotas. Isso adianta muito pouco nos pontos corridos, porque ele tem 11 vitórias só. Todo mundo que está acima dele venceu mais do que ele. Então, ele empatou muito. Ele tem 12 empates, que é o mesmo número de empates do Vitória e do Cruzeiro. Ele empata 1/3 dos jogos. Exatamente. Empata muito. E empate está mais próximo de perder do que de ganhar. Quando você empata, você marca 1 ponto. Quando você ganha, você marca 3. Então, quando você empata, você marca 1/3 dos pontos em disputa num jogo. Até 94, era diferente. E aí, a retranca era uma coisa... Porque você marcava 2 pontos por vitória e 1 por empate. Era metade. Era muita vantagem. Era muita vantagem. Agora, principalmente campeonato por pontos corridos, e ainda mais no brasileiro, que o primeiro critério de desempates é o número de vitórias, esse é o problema do Atlético. Mas, assim, cair com 45 pontos, a última vez que aconteceu foi em 2009. O Coritiba caiu com 45, empatou com o Fluminense na última rodada no Couto Pereira. O Fluminense foi a 46 e o Coritiba caiu com 45. É muito difícil de acontecer, tá? Mas, de toda forma, a gente vai ter um cenário mais claro disso aí
após os jogos de quarta-feira. O de quinta não interessa nada. Esse Cruzeiro e Botafogo, para essa briga não interessa nada, porque são dois times que já estão, inclusive, na Libertadores. Então, para a briga lá de baixo, no final de Atlético e Palmeiras, que a gente vai poder dar um balanço melhor. Isso caso o Atlético não vença, porque se ele ganhou, acabou. Você falou dos empates do Atlético, os 2 últimos empates do Galo no campeonato, ele sofreu os gols nos acréscimos. Aos 47 do Flamengo e aos 48 do Fortaleza. Boas lembranças, né? Eram 4 pontos e 2 vitórias a mais. E dentro da Arena MRV. Os 2 dentro da Arena. Dentro da Arena MRV. O jogo do Fortaleza ganho. E o do Flamengo não tava ganho porque tomou pressão o segundo tempo inteiro, né? Mas o Fortaleza tava ganho o jogo. Você pode puxar outros jogos pela memória. Aquele pênalti do Lian contra o Santos. Um jogo absolutamente dominado. O gol que tomou do Mirassol no finalzinho lá, quando estava vencendo o jogo. São vários jogos em que o Atlético deixou escapar na reta final, mas esses 2 últimos... Mas conseguiu segurar também, tipo assim, ganhou do Mirassol com 1 a menos no segundo tempo todo, ganhou do Inter com 1 a menos. Gols nos acréscimos. Eu acho que o Atlético foi buscar menos pontos nos acréscimos do que ele perdeu pontos nos acréscimos. Sim. Isso é falta de atenção, falta de concentração. Ou até a questão física, né? Física também, isso tudo explica, cara. Então, é claro que vai lamentar, igual o Cruzeirense lamenta, né? Não está ali ainda na disputa matemática pelo título por conta de tropeços completamente inimagináveis, né? Cruzeiro no gol do Sport em Belo Horizonte. Negócio de maluco, né? Não dá pra explicar, né? Deixa o like aí e participa no chat, diga. Os 2 últimos jogos fora de casa do Cruzeiro, por mais que tenham sido fora de casa, foi contra o rebaixado Juventude e contra o Ceará. 2 jogos que, assim, quem assistiu viu claramente que com um pouquinho mais o Cruzeiro venceria, e talvez até com certa facilidade, e esses 4 pontos colocaria o Cruzeiro hoje com 73, o Flamengo tem 75. E 2 vitórias a mais. Isso. Tava vivaço na briga. Demais, porque o Flamengo, a última rodada com o Mirassol, cara, pensando em Mundial, entendeu? O Flamengo voltando de título, de Libertadores, quer dizer, mas assim, o campeonato do Si, né, é o mais cruel de todos, né? Mas de toda forma é essa história e o Atlético são os 2 últimos jogos na Arena, né? Fortaleza e Flamengo, né? Sim. Não são? O Fortaleza foi antes da final da Sul-Americana e o Flamengo foi depois da final da Sul-Americana, né? Porque antes da final mesmo foi o Bragantino, Flamengo mas foi 3 fora. dias depois, dia 25, na terça-feira. Exato. Mas é a história do campeonato de regularidade, cara. Concordo muito com o que o Jardim disse na entrevista recente aí também. O campeonato de regularidade, ele traz esse sentimento, os caras não ganharam do Sport ali em casa, mas ganhou do Flamengo, né? Ganhou do Palmeiras, ganhou do Mirassol, jogos que você, observando a tabela, você talvez... Mirassol sim você contabilizaria, porque o Mirassol antes do campeonato não era uma previsão. Mas dessa turma toda de primeiros colocados aí, o Cruzeiro venceu muitos jogos que talvez não era... uma conta garantida de vitórias, né? São 5 pontos que Flamengo e Palmeiras deixaram pelo caminho com o Cruzeiro. 5 pontos. Então, ao mesmo tempo que você lamenta não ter ganho do Sport em casa, ter perdido pro Ceará, ter perdido pro Santos, ter perdido pontos para equipes que lutam lá embaixo, você, por outro lado, você fala que nos confrontos diretos contra a turma lá de cima, você compensou isso com louvor, né? Contra o 5º, 6º e o 7º, você foi lá na casa dos caras e ganhou. Dos 3. A maneira de se observar a coisa. Você pode Botafogo, Fluminense e Bahia. Você pode ver o copo meio vazio e falar, putz, eram 4 pontos que ficaram aí, que você olha 4 pontos na tabela ali, era o Cruzeiro chegando na quarta-feira com chance de título. Ou então você olha o copo meio cheio e fala, ao mesmo tempo que lá embaixo você deixou ponto, lá em cima você tirou ponto de todo mundo. Você foi melhor do que todo mundo lá em cima. Então, é campeonato de regularidade. Pontos corridos é isso aí, 3 pontos vale contra qualquer um, a mesma coisa, né? Qualquer rodada é a mesma coisa que vale o jogo do Campeonato Brasileiro.